Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Nesses dois próximos blocos nós vamos tratar dos direitos sociais. Nós vamos ver alguns aspectos introdutórios relacionados a este direito e em seguida vamos falar sobre algumas expressões geralmente utilizadas quando se trata de direitos sociais. Vamos ver a questão da vedação de retrocesso social. Pode colocar na tela, por favor. Vamos falar a respeito da reserva do possível e vamos falar a respeito do mínimo existencial. Então, estes serão os temas que nós iremos abordar dentro dos direitos sociais. Nós não vamos fazer aqui um estudo específico de cada um dos direitos sociais, porque isso seria inviável diante do tempo que nós temos, mas nós vamos ver essas questões relacionadas à teoria desses direitos. Começando por alguns aspectos introdutórios. Pode retirar, por favor? Quando nós estudamos as cláusulas pétreas, nós vimos que lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, a Constituição consagra expressamente como cláusulas pétreas apenas os direitos e as garantias individuais. A Constituição não fala que todos os direitos fundamentais seriam cláusulas pétreas, embora na doutrina alguns autores sustentem que não são apenas os individuais que são cláusulas pétreas, mas todos os fundamentais. De qualquer forma, numa interpretação literal do dispositivo, seriam apenas os direitos e as garantias individuais. E aí ficariam de fora os direitos sociais, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos, pelo menos como cláusulas pétreas expressas. Isto não significa que os direitos sociais, que serão objeto do nosso estudo agora, não possam ser considerados como cláusulas pétreas implícitas, por exemplo. Porque muitos dos direitos sociais, eles são pressupostos para o pleno exercício dos direitos individuais. Sem usufruir de determinados direitos sociais, os indivíduos não podem aproveitar, não podem exercer os direitos individuais em toda a sua plenitude. Por esta razão, muitos dos direitos sociais podem ser considerados, sim, como cláusulas pétreas, ainda que como cláusulas pétreas implícitas. Porque se os direitos individuais são cláusulas pétreas e alguns direitos sociais são pressupostos para que o indivíduo possa usufruir plenamente dos direitos individuais, é óbvio que esses direitos sociais que são pressupostos, eles devem também ser considerados como cláusulas pétreas. Isto é só para não ficar uma impressão de que os direitos sociais poderiam ser livremente retirados do texto constitucional. Então é importante que você saiba que, embora a Constituição se refira expressamente apenas a direitos e garantias individuais, é possível, através de uma reconstrução teórica, nós considerarmos direitos sociais, ou pelo menos alguns deles, não acho que todos sejam, mas alguns dos direitos sociais são pressupostos para o exercício pleno dos direitos individuais. E como pressupostos para o exercício dos direitos individuais, eles também devem ser considerados como cláusulas pétreas. O Daniel Sarmento, grande Daniel Sarmento, um dos maiores constitucionalistas brasileiros na atualidade, ele costuma dizer que a liberdade é esvaziada, quando fala em liberdade, são os direitos individuais. A liberdade é esvaziada quando não são asseguradas as condições materiais mínimas para que as pessoas possam desfrutá-la de forma consciente. Ou seja, para que a pessoa possa usufruir realmente da sua liberdade de forma consciente, sobretudo a liberdade de querer, a liberdade política, a liberdade positiva, é necessário que ela tenha condições materiais mínimas. Do contrário, esse direito não será realmente assegurado de uma maneira efetiva.
Eu já havia comentado aqui na aula sobre liberdade, quando eu falei de liberdade material, e fiquei de depois comentar de uma maneira mais específica a frase do filósofo russo Isaiah Berlin. Pode colocar, por favor, na tela. Esta frase demonstra muito bem como os direitos sociais são importantes para que os direitos individuais possam ser usufruídos em sua plenitude. O Isaiah Berlin diz o seguinte: oferecer direitos políticos, que são as liberdades chamadas de as liberdades positivas, ou salvaguardas contra o Estado, que seriam as garantias individuais, a homens seminus, analfabetos, subnutridos, doentes, é zombar de sua condição. Eles precisam de ajuda médica ou de educação antes de poderem compreender ou aproveitar um aumento em sua liberdade. Ou seja, o Isaiah Berlin está se referindo aqui àquilo que nós chamamos, nos blocos anteriores, de liberdade material, que é a ausência de barreiras econômicas e sociais para que a pessoa possa usufruir plenamente da sua liberdade formal. A liberdade material e a liberdade formal se complementam. Então é necessário que sejam asseguradas as condições mínimas de existência, os direitos sociais básicos, como saúde e educação, para que a pessoa possa exercer plenamente os seus direitos de liberdade, para que ela possa exercer plenamente os direitos e as garantias individuais. Nós temos na Constituição um rol de direitos sociais elencados no artigo 6º. Pode colocar na tela, por favor. O artigo 6º, ele menciona quais são os direitos sociais. O artigo 6º diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, que foi introduzida por emenda, o trabalho, a moradia, que também foi um direito social introduzido por emenda, não estava na redação originária do dispositivo, o lazer, a segurança, esta segurança aqui é segurança pública, a segurança jurídica está lá no artigo 5º, esta é a segurança pública, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então veja que aqui no artigo 6º, a Constituição estabelece um rol dos direitos sociais. E esses direitos sociais, eles vão ser concretizados e densificados em vários outros dispositivos da Constituição. Então, por exemplo, o direito ao trabalho. Se você olhar no artigo 7º, 8º, 9º, tem diversos dispositivos ali que concretizam o direito ao trabalho. Direito de greve, liberdade de associação, férias, 13º, FGTS e assim por diante. Além disso, lá na parte da ordem social, na parte final da Constituição, tem vários direitos sociais previstos ali. A educação está regulamentada na parte da ordem social, o direito à saúde também está na parte da ordem social, previdência social tem vários dispositivos relacionados à previdência na parte final da Constituição, proteção ao idoso, proteção à infância, à maternidade. Então você tem lá várias normas protetivas de direitos sociais que concretizam e densificam esses direitos. Muito bem. Um dos problemas que envolve os direitos sociais é a questão da efetividade. Pode colocar na tela, por favor? Então, o segundo aspecto que eu acho importante nós tratarmos é o problema da efetividade desses direitos. Nós vimos aqui uma diferença entre eficácia e efetividade. Não sei se você se lembra. Eficácia é a aptidão da norma para produzir os efeitos que lhe são próprios. Uma norma eficaz é uma norma que tem aptidão para produzir efeitos. É diferente de efetividade. A efetividade é quando a norma cumpre a função para a qual ela foi criada. Então, o problema dos direitos sociais
pode voltar em mim, por favor, é o problema da efetividade, ou seja, é dele cumprir realmente a função para a qual ele foi criado. Muitos direitos sociais acabam não sendo concretizados da forma desejável, da forma como deveria acontecer. O salário mínimo, por exemplo. Nós tivemos, nos últimos anos, uma política crescente de valorização do salário mínimo. Hoje o salário mínimo tem um valor que chega a ser razoável. Mas ainda assim, se você pegar o artigo 7º, inciso 4, você vai observar que o valor fixado para o salário mínimo dificilmente consegue atender à exigência constitucional, que é assegurar ao trabalhador e à sua família direitos como saúde, educação, lazer, moradia, previdência, etc. Transporte, alimentação. O salário mínimo, ele não consegue atender plenamente todas aquelas exigências. E antes ainda era muito pior. O salário mínimo ele teve uma política crescente de valorização de uns anos para cá, alguns anos já vem acontecendo isso, mas se você pegar há 20, 30 anos atrás, o valor do salário mínimo era um valor irrisório, não atendia a essas exigências constitucionais. Somente com o crescimento da economia foi possível estabelecer uma política de valorização do salário mínimo. Porque quem paga salário mínimo não é só o governo, quem paga salário mínimo também é a iniciativa privada. Então, sem crescimento econômico, sem dinheiro no caixa, não tem como estabelecer um valor que seja um valor minimamente razoável, minimamente desejável. Eu estou falando isto porque os direitos sociais, eles têm esse problema de efetividade em razão do custo, especialmente oneroso desses direitos. Os direitos sociais, eles são direitos que exigem, pelo menos em sua grande maioria, prestações positivas por parte do Estado. Eles são direitos chamados de direitos prestacionais. Então, para que eles sejam atendidos, em regra, não basta uma abstenção do Estado. Para que os direitos sociais possam ser atendidos, na maior parte dos casos, é necessário uma atuação estatal positiva. O Estado tem que fornecer prestações jurídicas e tem que fornecer prestações materiais. O problema é que estas prestações, elas têm um custo. E o orçamento do Estado é um orçamento limitado. Então, por mais desejável que seja se atender a determinadas demandas, nem sempre o Estado consegue atender de forma satisfatória. Eu não vou entrar aqui em discussão de desvio de verba mal aplicada, de corrupção, não vou entrar nesse mérito. Vamos tratar da questão aqui em tese apenas. Ainda que não houvesse desvio de verbas, corrupção, o orçamento do Estado é um orçamento limitado. Dentro desta limitação orçamentária, o Estado tem que atender a diversas demandas, não apenas aos direitos sociais. E os direitos sociais, quanto menor o recurso existente, menor a efetividade desses direitos, menor a possibilidade de se atender satisfatoriamente essas prestações exigidas do Estado. Por exemplo, um país pobre, um país de terceiro mundo, ele vai ter muito mais dificuldade para conferir uma educação de qualidade, universidades de qualidade, hospitais de qualidade, para contratar médicos, para fornecer medicamentos, do que um país rico. Isso é evidente. Um país que tem recursos financeiros, ele tem uma condição muito melhor de conferir efetividade aos direitos sociais. A Constituição ela não é uma varinha de condão que transforma as coisas. Não basta colocar na Constituição que todos têm direito à saúde, ou que a saúde é dever do Estado. É necessário que o Estado tenha recursos para poder satisfazer esse direito da forma desejável. Então nós temos, com relação aos direitos sociais, este problema. De um lado, o custo, especialmente oneroso, dos direitos sociais, e de outro, as limitações orçamentárias que ele possui, que o Estado possui. Tem dois autores, o Guido Calabrese e o Philip Bobbitt, coloca na tela para a gente, por favor, que utilizam uma expressão muito interessante. Eles falam em escolhas trágicas.
Ou seja, o Estado ele tem que fazer certas escolhas que podem ser consideradas escolhas trágicas, já que o orçamento estatal é limitado. Se o Estado for atender a uma determinada demanda, ele vai deixar de investir recurso na outra demanda. Então ele tem que fazer opções, ele tem que escolher. A verba vai ser aplicada aonde? Mais em saúde, mais em educação, mais em transporte, mais em segurança. Quais as escolhas? E todas essas escolhas são trágicas, porque todos esses direitos são direitos fundamentais. A saúde é importante, a educação é importante, a segurança é importante, a previdência é importante, a assistência aos desamparados é importante, o trabalho, o emprego é importante, tudo isso é importante. E tudo isto está diretamente ligado à dignidade da pessoa humana. Por esta razão é que os direitos sociais às vezes têm um problema com relação à sua efetividade. O custo e a limitação orçamentária que o Estado possui. Eu não estou dizendo aqui, que isto fique bem claro, que só os direitos sociais têm um custo. Não é isso que eu estou dizendo. Os outros direitos também têm custos. Aliás, tudo tem um custo. Direitos não nascem em árvores. Quando a pessoa fala, universidade gratuita, não existe universidade gratuita. Tudo tem um custo. A universidade ela é gratuita para quem está fazendo, mas alguém está pagando a conta. A sociedade paga para que alguém estude de graça. Então, direito não nasce em árvore, todo direito tem um custo. Não são só os direitos sociais que têm um custo. Direitos políticos têm um custo. Nas eleições de 2010, estima-se que foram gastos cerca de 500 milhões só com as eleições. Não estou falando aqui de campanha política de candidato, estou falando de gasto com eleições, para a realização das eleições. 500 milhões de reais. O Cass Sunstein, que é um autor norte-americano, e tem um livro chamado The Cost of Rights, O Custo dos Direitos, e ele estima que nos Estados Unidos, após o 11 de setembro, a destruição lá das Torres Gêmeas, provavelmente, segundo ele, o custo com direitos individuais ficou muito maior do que o custo com determinados direitos sociais. O custo com direitos civis e políticos, em razão dos atentados, acabou ficando muito maior do que o dinheiro que é gasto com direitos sociais, por exemplo. Então, todos os direitos eles têm um custo. Só que no caso dos direitos sociais, esse problema é um problema mais específico. Porque, por exemplo, para a pessoa receber o medicamento, a verba é uma verba que tem que ser destinada especificamente para aquilo. É diferente das eleições, que são realizadas para toda a população. No caso da saúde, por exemplo, você tem determinados grupos que precisam de determinados medicamentos. Então, é uma situação um pouco diferente com relação ao destinatário do direito. O Estado não tem aquele gasto para atender a toda a população, mas sim a um determinado grupo específico ou, às vezes, a uma determinada pessoa específica, o que gera esse problema maior com relação aos direitos sociais. Um outro aspecto relacionado à efetividade dos direitos sociais é a sua textura aberta. Se você observar, a maior parte dos direitos sociais ela é consagrada em princípios. Ela é consagrada em normas com textura aberta, que precisam ser concretizadas pelo legislador infraconstitucional. Às vezes até a própria Constituição concretiza, mas em alguns casos cabe ao legislador infraconstitucional concretizar aquele direito, ou seja, especificar de que maneira aquele direito poderá ser usufruído. Este também é um aspecto que gera problema de efetividade, porque os direitos sociais vão depender da atuação do legislador em muitos casos. Em muitos casos, o judiciário ele não tem como implementar aquele direito social diretamente. Ele vai depender de uma atuação do poder legislativo. Um terceiro aspecto que me parece relevante quando se fala em direitos sociais é a questão da intervenção judicial no âmbito desses direitos.
Hoje não se discute que é possível o judiciário intervir nos direitos sociais, que é possível uma adjudicação dos direitos sociais. Esse é um tema que hoje é um tema pacífico, mas nem sempre foi assim. Nós atravessamos, após a Constituição de 88, algumas fases importantes de evolução da adjudicação judicial de direitos sociais até nós chegarmos ao estágio atual. Eu identifico 3 momentos diferentes com relação à adjudicação de direitos sociais, ou seja, a imposição através do judiciário de prestações relacionadas a esses direitos. A primeira fase, coloca na tela para a gente, por favor, o slide. A primeira fase de intervenção judicial nós poderíamos chamar de fase das normas programáticas. Logo após a Constituição de 88, se você buscar a jurisprudência de alguns tribunais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, você vai observar que os direitos sociais, eles eram tratados em grande parte como normas programáticas. E normas programáticas naquele sentido mais tradicional, naquele sentido pior possível, de normas sem normatividade, de normas sem caráter vinculante, de normas que não eram obrigatórias, que eram apenas um tipo de conselho, de exortação moral que o legislador poderia cumprir ou não, se quisesse. Não são poucas as decisões do STJ nesse sentido, pós-Constituição de 88, de que o direito à saúde está consagrado em uma norma programática e que, portanto, depende da atuação dos poderes públicos para ser implementado. Isso durou por alguns anos, talvez 10, 15 anos, até que a doutrina brasileira da efetividade, encabeçada pelo professor José Afonso da Silva, pelo professor Luiz Roberto Barroso, pelo Clemerson Merlin Cleve, essa doutrina da efetividade conseguiu, de certa forma, alterar muito o panorama vivido aqui no Brasil até então. Esta ausência de normatividade, a toda ação vem uma reação, né? Esta ausência de normatividade, ela teve como reação, uma reação no polo oposto, uma nova fase que nós poderíamos chamar aqui de adjudicação sem critérios. Ou seja, superou-se essa ausência de normatividade das normas de direitos sociais, mas começou a haver um exagero. Saiu-se de um extremo sem normatividade para um outro extremo de uma adjudicação sem critérios, aonde o judiciário começou a conceder tudo quanto é tipo de prestação relacionada a direitos sociais, sem o menor parâmetro objetivo, sem o menor critério a ser observado. Foi feita uma pesquisa há alguns anos atrás no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e essa pesquisa constatou que o TJ do Rio concedia liminar para fornecimento de medicamentos em 99,9% dos casos. Ou seja, deve ter alguma coisa errada nisso. Não é possível que em 99,9% dos casos, realmente, o Poder Judiciário deva determinar o fornecimento de um medicamento pelo Estado. Então, começou a haver uma onda de aplicação dos direitos sociais no Brasil sem qualquer preocupação com os critérios de implementação desses direitos. Teve um ponto positivo de superar a fase anterior de ausência de normatividade, mas em compensação começou a criar uma série de desequilíbrios orçamentários. Por quê? Se o Estado começa a atender uma determinada demanda em razão de decisões judiciais, ele vai ter que tirar a verba de algum lugar do orçamento. E aí começa a complicar a previsão orçamentária. Aquele dinheiro que seria destinado para atender uma determinada finalidade, ele deixa de ser destinado àquela finalidade e passa a ser destinado a uma finalidade que o judiciário considera importante. E isso cria uma irracionalidade no uso de recursos, porque aí cada juiz decide a sua maneira e o Estado não tem como se programar,
não tem como fazer uma política orçamentária para atender as demandas que realmente são as mais necessárias. Então, após esta segunda fase, veio uma terceira fase, que é a fase na qual nós nos encontramos. Pode colocar na tela, por favor? Começou a haver uma preocupação maior com a formulação de parâmetros e critérios objetivos para que esses direitos sociais fossem implementados judicialmente. Nós não podemos nos esquecer uma coisa. Embora aparentemente a concessão judicial de um direito social seja algo justo, né, aparentemente o juiz pense, olha, eu vou conceder esse direito porque eu vou estar fazendo justiça nesse caso, nós não podemos nos esquecer que apenas 20% da população brasileira tem acesso ao poder judiciário. Perdão. Somente 20% da população brasileira tem acesso ao poder judiciário. 20%. 80% não tem acesso. No Supremo Tribunal Federal, esse grau de acesso se reduz a 2% da população brasileira. Ou seja, será que realmente o judiciário está protegendo aqueles que mais precisam? Embora os juízes tenham boas intenções, embora os juízes acreditem de fato, sinceramente, que estão fazendo uma justiça, mas será que realmente o judiciário está protegendo aqueles que mais precisam, aqueles que são os menos aquinhoados? Provavelmente não, já que aqueles que têm acesso ao judiciário ainda são uma minoria no caso do Brasil. Nós chegamos a ter exemplos absurdos de juízes que mandaram, por exemplo, pessoas furarem a fila do INCA, que é um instituto de câncer famoso no Brasil, porque a pessoa foi ao judiciário e pediu uma liminar. Agora, será que o juiz sabe quais são as prioridades a serem atendidas? Será que ele sabe que o caso daquela pessoa é mais importante do que das outras que estão aguardando na fila há vários meses ou até há anos? Será que o juiz tem essa expertise para determinar? Então é necessário que haja parâmetro, que haja critério, para que não se transforme numa bagunça, para que cada juiz não decida de acordo com aquilo que ele acha que é o correto, faça a sua justiça no caso concreto, e aquelas pessoas que realmente precisam acabam sendo prejudicadas por aquela bagunça institucional. O Supremo Tribunal Federal, ele vem tentando, de certa forma, estabelecer alguns parâmetros e alguns critérios. Tem duas decisões que eu acho importante você ler para você ver que tipo de critérios o Supremo vem tentando estabelecer. Uma delas é a STA 175, suspensão de tutela antecipada 175, e a outra é a STA 178. Ambos tratam da mesma matéria, fornecimento de medicamentos. Você pode procurar qualquer uma das duas decisões para ler, porque basicamente o conteúdo é o mesmo. Eu não sei qual delas está disponível no site do Supremo em inteiro teor, então você pode buscar qualquer uma delas. Nestas duas suspensões de tutela antecipada, o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator, ele tenta estabelecer alguns parâmetros para o fornecimento de medicamentos pelo Estado, para decisões judiciais, melhor dizendo, determinando fornecimento de medicamentos pelo Estado. Então, por exemplo, se na lista do SUS existe um medicamento previsto para determinada doença, não pode a pessoa pleitear no judiciário um outro remédio, ainda que esse outro remédio seja mais eficaz do que aquele previsto na lista do SUS, porque senão ela vai ser privilegiada em relação aos demais. A não ser que ela demonstre que aquele remédio que consta da lista, no caso específico dela, tem algum tipo de problema. Ou não surte efeitos, ou gera alguma reação que ela não pode tomar, e assim por diante. Do contrário, por que ela vai ter acesso a um medicamento que é mais eficiente, mas é muito mais caro, e os demais que não recorreram ao judiciário terão acesso àquele medicamento menos eficiente? Então, se está na lista,
o medicamento, o judiciário não deve determinar outro. Ele deve determinar aquele que é o medicamento previsto para todos. Ou então, se um medicamento é um medicamento considerado ineficaz pela Anvisa ou é proibida a importação daquele medicamento, o juiz não pode determinar que o Estado conceda aquele medicamento, pelo menos como regra. Será que o juiz sabe mais do que a Anvisa? Será que ele tem uma expertise maior do que os técnicos que dizem que aquele medicamento não funciona, ou que aquele medicamento não é eficaz, ou que ele não deve ser importado? Então, o judiciário tem que agir com determinadas cautelas para que a vontade, a sede de justiça não acabe transformando essas decisões judiciais numa injustiça para aqueles que não têm como recorrer ao Poder Judiciário. Então aqui nós finalizamos esta primeira parte dos direitos sociais. No bloco seguinte nós complementaremos este tema. Um abraço e até lá.